Vamos começar então o nosso estudo da noite, né? A nossa live dessa noite, ou desse dia, né? Conforme havíamos conversado na live de ontem, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, especificamente as leis morais, detidamente a lei de destruição, né? Que nós estamos estudando agora, né? Nós já, salvo engano, esse é o quarto encontro que nós estamos analisando a lei de destruição, salvo engano. E hoje vamos conversar 3 tópicos, né, da lei de destruição: guerras, assassínio, crueldade, né, e duelo, talvez, acho que talvez não necessite, e eu creio que pena de morte não daria para estudarmos hoje, não, né? Essa ideia tratada aqui no livro, na lei de destruição, guerras, assassínio, crueldade e duelo, nós temos que contextualizar, né? Kardec escreve a obra na segunda metade do século XIX, né? Essa edição aqui, a segunda edição, 1862, né? Então, já na segunda metade do século XIX, Kardec traz essas ideias, um século de desenvolvimento digamos, de guerras, no sentido de preparações de guerras. É um período que nós chamamos imperialista na historiografia, e esse período do imperialismo na historiografia, nós também dizemos o período da paz armada, né? Paz armada. Todos estavam se preparando para guerras, né? E no caso específico da França, tempos depois, coisa de 15 a 20 anos depois, tivemos lá a Guerra Franco-Prussiana, né? Ou seja, um movimento belicoso. Então a ideia de trabalhar a guerra, trabalhar assassínio, trabalhar crueldade, vem no contexto desse período do século XIX, dessa segunda metade do século XIX, desse período expansionista das chamadas potências imperialistas da época, né? O expansionismo na Ásia, o expansionismo na África. Então havia ali um clima belicoso, um clima de guerra, né? Então por isso que Kardec trabalha esses assuntos aqui no Livro dos Espíritos e os traz como parte da lei de destruição. São várias perguntas e, como eu já disse de outras vezes, não vamos nos deter em todas as perguntas. Vamos fazer algumas análises, algumas perguntas dentro do contexto do tema e assim vamos seguindo, né? Então, vejo que algumas vezes as pessoas ponderam assim: e a pergunta tal, você não leu? Eu não vou ler todas elas, né? Porque senão nós teríamos um estudo que eu diria com bastante tempo, levaria bastante tempo, né? Então nós estamos trabalhando mais a ideia, o conteúdo, e algumas questões nós vamos trabalhando, né? Como aqui no capítulo das guerras, eu vou optar por trabalhar 2 questões, as 2 primeiras, para nós entendermos talvez o ponto central de toda a estrutura desse tópico, né? Que é a questão de decisões pessoais, né? É o que nós vamos ver aqui. Então vejamos a questão 742 do Livro dos Espíritos. Qual a causa que leva o homem à guerra? Qual a causa que leva o homem à guerra? É a pergunta. Uma pergunta bem objetiva, bem direta. Qual? Né? A causa, um artigo definido. Qual a causa? Não vem perguntando quais causas, quais os fatores. A pergunta é objetiva, é direta, utiliza Kardec de um artigo definido, de uma forma singular. Então ele diz: qual a causa que leva o homem à guerra? A pergunta não foi qual a causa da guerra. A pergunta foi qual a causa que leva o homem à guerra. Em outras palavras, o que motiva o ser humano a se tornar belicoso, né? É essa a ideia contida na pergunta. E os espíritos vão responder: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões.
No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe a humanidade. Então vamos à ideia da resposta. A pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Ou seja, qual o fator, qual o motivo, qual a motivação que a pessoa tem para ir à guerra? E aí, então, a resposta vem. Vamos à primeira frase da resposta. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Observemos a primeira palavra da resposta. Predominância. Predominância é diferente de influência. Se a resposta fosse influência da natureza animal sobre a natureza espiritual, era um certo embate, era um certo aspecto decisório. Mas aqui a palavra utilizada, o substantivo, foi predominância. O que é predominar? Dominar. Então aqui eles estão dizendo, em outras palavras, que no nosso estágio evolutivo, e aqui segunda metade do século XIX, nesse estágio evolutivo, pensa-se com a matéria, pensa-se, vive-se pela matéria, e não simplesmente uma influência dela. Ou seja, em outras palavras, pela materialidade dos nossos conceitos, pela corporificação que nós damos à nossa vida, pelo entendimento raso, materialista mesmo da própria vida. Materialista não no conceito filosófico do materialismo hegeliano que seja, mas esse materialismo de não conseguir enxergar a espiritualidade que trazemos em nós, os espíritos que nós somos. Então, a predominância, a maior parte que de certa forma nos conduz, são os sentimentos animalizados, materializados. Por isso eles dizem predominância da natureza animal. E qual é a natureza animal? Nós já falamos sobre isso em outros estudos, quando falamos na lei de conservação. A natureza animal, instinto. E o que é o instinto? Sobrevivência. Agora, que instinto de sobrevivência é esse, se nós somos seres espirituais e imortais? Então, o sentido que se dá ao instinto de sobrevivência é permanência na matéria. Porque, em termos de vida, nós somos seres imortais. Então, esse senso de sobrevivência do ponto de vista espiritual, o instinto de sobrevivência do ponto de vista espiritual, não se aplicaria. Então, é um aspecto muito caracterizado por nós acharmos ou nos sentirmos enraizados na matéria. Nós temos raízes no mundo espiritual. Estamos dando frutos no mundo material. Mas nossas raízes são do mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? A raiz é de onde se busca toda a necessidade nutriente da planta. A nossa nutrição é no mundo espiritual. Nossa raiz sorve os nutrientes que nos mantêm claros para a vida, ou aclarados para a vida, no mundo espiritual. Mas muitas vezes nós buscamos os nutrientes para a nossa existência no mundo material. E no mundo material, as paixões animais, aqui os espíritos dizem satisfação das paixões. O que é satisfação das paixões? Egoísmo. Então, o que é a natureza animal? O animal, ele pensa em si mesmo. O instinto de conservação faz com que ele viva em grupo pensando em conservar a si mesmo e não conservar o grupo. Quando os animais se ajustam pelo instinto de sobrevivência, é para a sobrevivência pessoal, para a sobrevivência de cada um. Ele não tem o senso de coletividade. A coletividade é um meio para a sobrevivência própria. E o que quer dizer isso quando falamos no nosso convívio? Que a coletividade passa a ser um meio para a nossa própria sobrevivência.
E muitas vezes, em nome de uma coletividade, eu estou agindo em nome próprio. E é isso que os Espíritos chamaram de satisfação das paixões. O que são paixões, se não interesses pessoais? O que são paixões, senão essa forma pessoal de se envolver com as coisas e pessoas? E essas paixões, no sentido de sobrevivência, de instinto animal, faz com que então nos sintamos mais importantes do que os outros, e sendo mais importantes do que os outros, preciso fazer imperar isso. E nesse estado evolutivo, para fazer imperar isso, uso a força. Passa a ser o poder da força e não a força do poder. Jesus não tinha o poder da força, ele tinha a força do poder. E a força do poder é dócil, é convidativa. O superior não impõe a força, ele não impõe o poder à força, ele tem a força do próprio poder, que é o que vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, quando Jesus encerra o Sermão do Monte. Mateus diz: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Os fariseus impunham o poder pela força. E, na verdade, o poder tem a força natural. É o poder da força imperando e não a força do poder. E Jesus tinha a força do poder e não o poder da força. O poder da força tentou calá-lo, mas a força do poder manteve viva a sua frase, a sua fala até hoje. Então é esse aspecto que está nessa questão 742, quando se pergunta qual a causa que leva o homem à guerra. Leva o homem à guerra, não é a causa da guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Então nós precisamos pensar o que predomina em nós. O que predomina em nós? A nossa natureza é espiritual, mas acabamos por nos revestir de uma natureza que não é nossa, a natureza animal, material. Então pensemos nesse aspecto para a pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância das paixões, satisfação das próprias paixões. Esse é o aspecto que faz com que, então, os povos combatam entre si para predominar a força, para predominar o poder da força e não a força do poder. Miramês, o espírito, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: o convite de um superior é irresistível. Veja que interessante a frase do espírito Miramês. O convite de um superior é irresistível. Quem tem a força do poder não manda, convida. E o convite é tão forte, tão carinhoso, tão profundo, que é irresistível. Mas quem não tem o poder, a força do poder, usa o poder da força. E aí lembramos daquela expressão contida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: e o Pai dirá, nessa casa eu mando e sou obedecido. E as pessoas pensarão, e é detestado. Veja que coisa interessante. Então essa é a ideia. Em tudo, não só na guerra no sentido que se dá aqui ao tópico, ao capítulo, a guerra no sentido belicosidade, mas a guerra que fazemos quando queremos fazer imperar as nossas paixões, quando queremos fazer imperar os nossos pontos de vista, as nossas verdades, as nossas vontades. Quando, em vez de conjugar o nós, a primeira pessoa do plural, eu conjugo na primeira pessoa do singular, o eu. Quando não observamos que somos seres que temos os mesmos direitos em relação ao Pai, em relação à vida. Então, depois falaremos sobre isso lá na lei de igualdade, quando chegarmos lá na lei de igualdade. Mas é esse ponto que nós
gostaríamos, ou que eu gostaria de debulhar nessa questão 742. E é interessante que logo em seguida, a questão seguinte, depois eles desdobram outros aspectos, mas logo em seguida a questão seguinte vai dizer: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Questão 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Vejamos a resposta dos espíritos. Sim. É interessante. Tranquila a resposta. A guerra desaparecerá um dia, e observamos a pergunta, um dia, artigo indefinido, um. A pergunta anterior é artigo definido, a causa. Aqui na questão seguinte é um dia, não está se buscando precisar que data. Um dia, quer dizer, haverá um momento em que a guerra desaparecerá da face da terra? E os espíritos respondem, sim. E quando como a pergunta foi um dia, um artigo indefinido, a resposta vem também numa forma de futuro do subjuntivo. Quando? Né? Futuro do subjuntivo. O que é a questão subjuntiva? Quando você utiliza o subjuntivo, esse modo subjuntivo, diferentemente do modo indicativo da nossa estrutura gramatical, quando utilizamos o modo subjuntivo, é porque as ações dependerão de outras ações. Quando eu utilizo o presente do subjuntivo, que eu faça, ou o imperfeito do subjuntivo, se eu fizesse, ou o futuro do subjuntivo, quando eu fizer, percebamos que são todos elementos temporais que dependem de algumas circunstâncias outras, que não é algo indicativo, imediato. Então aqui, quando a resposta nos traz, quando os homens compreenderem. Quando os homens compreenderem é uma forma subjuntiva da conjugação. Está usando o futuro do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo sempre dependerá de atitude. Sempre dependerá de uma atitude precedente. Daí é que nós temos aquela expressão do Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome, e que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. Seja o vosso nome. Se tivesse descrito ou tivesse dito santificado é o teu nome, era presente no indicativo, ou seja, algo imediato. Mas quando diz santificado seja, é presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo significa uma ação daquele que conjuga. Ou seja, não é Deus que se santifica a si mesmo, somos nós que santificamos ao entendermos a própria santidade. Ou seja, é uma atitude nossa. Então o presente do subjuntivo, ou o subjuntivo, ele sempre leva para quem conjuga a atitude, a responsabilidade. Então aqui os espíritos, ao responderem à pergunta, eles utilizam a forma subjuntiva, ou seja, o futuro do subjuntivo, porque a pergunta foi para um tempo indefinido. Ou seja, a pergunta foi: desaparecerá um dia? Então os espíritos perceberam claramente a ideia do artigo indefinido e responderam na forma também indefinida. Que forma indefinida? O futuro do subjuntivo, ou seja, dependerá de ações. Então vejamos a resposta. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Quando? E quando será? Quando será? Então, veja que forma interessante. Por isso que eu digo que é importante nós conhecermos a nossa língua, né? Conhecermos a nossa estrutura gramatical, porque facilita para interpretar os termos. E nós não precisamos criar interpretações expansivas, além daquelas que já estão no próprio texto. Esse é um ponto importante. Então aqui os olhares mudam. Quando que vai... um dia desaparecerá? Sim. Quando? Quando? Quando compreenderem a justiça. Quando praticarem a lei de Deus. Então vejamos a força que o quando toma, porque nos dá a responsabilidade, que dependerá das nossas ações, das nossas atitudes. Perfeita a resposta. Mas vamos analisar mais um detalhe, ou mais dois detalhes nessa resposta. Disseram, sim, quando os homens compreenderem a justiça. Compreenderem a justiça. Quer dizer, então, que nós não compreendemos a justiça. Quer dizer, então, que à época e agora, nós não entendemos ou compreendemos a justiça. E é interessante. Quando olhamos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças,
que são, já disse isso aqui outras vezes, são uma escala ascensional de virtudes, virtude do primeiro degrau, virtude do segundo, do terceiro, do quarto, até o sétimo degrau virtuoso. Cada degrau precisa ser galgado para que depois um outro degrau também o seja. E onde está o degrau da justiça? Qual é o degrau da justiça nas bem-aventuranças? O quarto degrau. O primeiro degrau é a humildade, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. O segundo degrau é a resignação, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O terceiro degrau é a mansuetude, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E aí sim o quarto degrau, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, a quarta bem-aventurança. Como nós chegaremos a esse quarto degrau? Primeiro, tornando-nos humilde, exercendo a humildade no primeiro degrau. Depois, sendo humilde, entendendo o que são os reveses da vida, a resignação. Uma vez sendo resignados e humildes, nós desenvolvemos a mansuetude. E sendo pacífico, manso e pacífico, resignado e humilde, nós assim compreenderemos a justiça. E por que então não compreendemos a justiça? Porque ainda não desenvolvemos a humildade, a resignação e a mansuetude. E aí queremos entender a justiça. E nesse sentido, sem a humildade, sem a resignação e sem a mansuetude, nós seremos justiceiros, mas provavelmente não justos. Justiceiros. E o que é justiceiro? O que faz imperar as suas próprias paixões. Volta à questão anterior. Império das próprias paixões. Então, quando compreenderemos a justiça? Quando compreenderemos a justiça? Porque a resposta está assim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quando compreenderemos a justiça? Quando desenvolvemos a humildade, quando desenvolvemos a resignação, quando desenvolvemos a mansuetude. Aí sim, compreenderemos a justiça. E aí vem, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Sede e fome de justiça. Sobrevivência. E a justiça dá sobrevivência. A justiça. Por isso Deus é soberanamente justo e bom. Questão número 13 do Livro dos Espíritos. E nós buscamos na justiça, na ideia de justiça, as nossas próprias satisfações. Entendendo que o que eu quero é justo. O que o outro quer não é justo. Disputa-se, porque falta-nos. Quando se tem humildade, resignação e mansuetude, nesse conjunto está a empatia. E quando temos a empatia, enxergamos com os olhos dos outros aquilo que queremos enxergar somente com os nossos. Quando vencermos essa estrutura de paixões, então, a justiça for entendida, e não somente a justiça, veja aqui, compreender a justiça e utilizam outro verbo, e praticarem a lei de Deus. Praticarem a lei de Deus. E é interessante isso. Esse praticarem a lei de Deus nos leva ao capítulo 1, versículo 22 da carta do apóstolo Tiago. O que está nesse capítulo 1, versículo 22 da carta do apóstolo Tiago? Tornai-vos, pois, diz ele, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Olha a força dessa expressão. Versículo 22, capítulo 1 da carta de Tiago, o apóstolo Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é enganando os outros, enganando-nos a nós mesmos. E é isso que está aqui na expressão praticarem a lei de Deus. Consonância com o que o apóstolo Tiago foi nos pedir, ou foi nos dizer na sua carta. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Saber e não fazer, do que adianta saber? Se sabemos e não fazemos, é porque não queremos.
Então esse aspecto, Tatiane coloca aqui, hoje é só bronca, não, porque o assunto é guerra, e guerra é predominância das paixões. E aí, nesse caso, a predominância das paixões dá esse entendimento de bronca, né? Mas os espíritos não dão broncas na gente, não, eles nos aclaram os pensamentos, né? E a gente vai percebendo nas respostas essa condução, né, que os espíritos nos dão. Então, que entendamos que, quando compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus, a guerra desaparecerá da face da terra. Mas até lá, ou seja, muita coisa ainda precisamos fazer, muitas coisas ainda precisamos fazer. Então, pensemos nessa questão novamente, vamos lê-la novamente. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, ou no quando, todos os povos serão irmãos. E aí o apóstolo Tiago vai nos falar a diferença entre conhecer a lei de Deus, recitar a lei de Deus e vivenciar a lei de Deus. E o que é vivenciar a lei de Deus? É no dia a dia, na relação com as pessoas. Tornai-vos, pois, o apóstolo Tiago, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é o aspecto aqui desse conjunto de questões. Depois aqui há um desdobramento que o Kardec faz aos espíritos, volto a dizer, dentro desse contexto do século XIX, segunda metade do século XIX, que é conhecida na historiografia, né, lembrando dos meus dias aqui de professor de história, de historiografia, conhecido esse período como o período da paz armada. Paz armada. Todos estavam preparados para a guerra e entendiam que, se quiséssemos a paz, que preparássemos-nos para as guerras. E esse período, chamado período imperialista, mais fortemente depois de 1870, 1871, um pouco à frente, esse período é o período em que todos falavam, pensavam e temiam guerras diversas. E é justamente nesse período da paz armada, justamente nesse período do imperialismo do século XIX, é que tem o nascedouro da Primeira Grande Guerra de 1914. O motivo de 1914 se deu lá na segunda metade do século XIX. Então, por isso é que ficava em voga essa ideia de conversar sobre guerras. Daí Kardec colocar aqui essa pergunta. E muito sabiamente colocadas as perguntas no sentido de causas individuais, causas humanas, né? E não causas circunstanciais, né? E seguindo, não vou ler, como disse, todas as questões, né? Há uma outra parte que Kardec vem trabalhar dentro da mesma lógica, né, do mesmo período, a preocupação com a crueldade na forma geral. Ele vai trabalhar um tópico que ele mesmo ainda dá o título de assassínios, né? E aí então ele pergunta a questão 746. E aqui nós podemos até fazer digressões filosóficas com relação às guerras, né? As guerras morais, as guerras contra as nossas próprias más tendências, a guerra contra os nossos orgulhos, contra o nosso orgulho, Poderíamos fazer essa digressão também, que seria uma forma simbólica de analisar, perfeitamente cabível, né? Essa guerra contra as nossas paixões, né? Essas paixões que aqui os espíritos chamaram de satisfação das próprias paixões. Guerra contra nós mesmos, né? Onde formamos aquilo que um conjunto de rock cantava, agora não me lembro se é o Ira, ele dizia exército de um homem só, né? Então as guerras de nós contra nós, ou seja, nós mesmos contra nós mesmos, somos exércitos de um homem só, né? Ou seja, na linguagem mais poética e mais profunda do apóstolo Paulo, combater o bom combate, dominar as próprias paixões, né? Fugir, como o apóstolo Paulo foi dizer a Timóteo, fuja das paixões. Só que ali ele disse, fuja das paixões da mocidade, né? Ou seja,
das paixões da inexperiência, das paixões pura e simples dos impulsos, né? E isso também podemos trazer como uma ideia simbólica para as guerras, mas não é bem esse o foco que nós estamos dando na característica do estudo do Livro dos Espíritos, ou nessa característica de estudo do Livro dos Espíritos. E aí eles vão também, Kardec então vai perguntar, o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Eles respondem sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou missão. Aí é que está o mal. Eu acho interessante quando a frase é bem escrita, né? Muito interessante. Vejamos. Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante, não é a vida do seu semelhante, porque não tem como tirar a vida porque somos imortais, mas é tirar a vida ao semelhante no aspecto de tirar a oportunidade na vida, a oportunidade de estar encarnado na vida. É uma pura e simples, né, conjunçãozinha, né, uma conjunção quase que prepositiva, e aqui vai se colocar a ideia, né? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência. Veja que interessante, corta uma existência, mostrando que refere-se à pura e simples encarnação. Uma existência de expiação e missão. Aí é que está o mal. E quando fala aí é que está o mal, corta uma existência de expiação e missão, nos leva à questão 132 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar da finalidade da encarnação, da importância de estarmos aqui encarnados. E estamos aqui encarnados, segundo, aqui o Sandro faz uma correção, por isso que eu disse que eu não me lembrava, ele está recuperando aqui, Engenheiros do Havaí, a banda, né? E não o Ira. Eu falei, olha, eu não sabia dizer, não estava me lembrando quem era, que afinal de contas, anos 80 já passou um tempinho até eu me lembrar. Bandas do Engenheiro do Havaí, Exército de um Homem Só. Mas voltando então à questão, obrigado Sandro, voltando à questão, por que cortar a existência da expiação ou da missão? Porque a existência física, material, é importantíssima. Porque segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós estamos a encarnação tem por finalidade nos fazer progredir. Estamos aqui para isso, é uma oportunidade. Se associarmos a questão 132 à questão 167, verificaremos que esse progresso é gradativo. O que diz a questão 167? Qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? A questão 132 diz qual a finalidade da encarnação. A questão 167, reencarnação. E os espíritos respondem, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Então o assassínio não tira a vida do espírito, mas tira a vida ao espírito, ou seja, tira a oportunidade de estar vivendo aqui na matéria. E viver aqui na matéria é o meio que nós temos para o nosso próprio progresso, para a nossa própria evolução. Estamos como que coibindo, tirando o direito da outra pessoa progredir, exercer o progresso. Então o aspecto da questão 167, expiatório, aqui da questão 746, missão e expiação. Um ou outro, vejamos, uma existência de expiação ou de missão. E aqui entenda a expiação como gênero, não como a espécie expiação. Gênero, né? Expiação, gênero. Né? Acerto dos nossos débitos, gênero. Não a espécie expiação propriamente dita ou a espécie prova. Expiação no sentido de gênero. O gênero expiação, estar aqui para reparar nossos erros. Ou em missão. Quando se tira daquele que está no trabalho missionário, não só expiatório, um trabalho missionário. Por isso aqui é ou, né? Veja, corta uma existência de expiação ou de missão. Em outras palavras, qualquer existência. E aí, vejam a força do término da questão. Aí é que está o mal. Onde está o mal? Em cortar, em tirar a oportunidade daquele espírito encarnando-se na existência
expiar ou exercer as suas missões. Esse ponto aqui que a Vanessa coloca, a questão das mortes dos bandidos que matam, isso aqui, nós vamos trabalhar esse assunto mais à frente. Depois nós temos ali no grupo de pena de morte, nós temos alguns raciocínios que se aplicam a essa pergunta, então eu vou deixar lá para quando chegarmos lá nesse tópico, né? Creio que no nosso próximo encontro, não nesse de hoje ainda. Depois, na 747, pergunta-se: o assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Não é o assassino, o assassínio, né, o ato. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? E aqui culpabilidade no sentido também gênero, não no sentido que nós aplicamos ao direito, um gênero, né? Como já dissemos, respondem os Espíritos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Mais a intenção do que o fato. Então voltemos à pergunta: o assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Eles disseram: como já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. E aí voltamos àquela ideia da Vanessa, começa a clarear, Vanessa, né? A intenção do que o fato. Isso nos leva ao capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ao Código Penal da Vida Futura, que estou citando quase sempre aqui nas nossas lives, porque tem muito a ver com a lei de conservação de destruição, especificamente o artigo 11 desse Código Penal da Vida Futura. O artigo 11, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, para a gente entender esse ponto aqui da intenção. Então vejamos, deixa eu achar aqui, vejamos o que fala esse artigo 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta, determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Situações atenuantes, situações agravantes em que for cometida. Vamos ler de novo o artigo 11? A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diferentes conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. E o que temos aqui na questão 747? O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Deus é justo, como dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o ato. E é justamente no campo da intenção que vai estar a agravante ou atenuante contida no artigo 11, capítulo 7 do livro Céu e Inferno. A atenuante ou agravante estará ali, a intenção. E outras atenuantes e agravantes, o grau de conhecimento. Né? Aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. Entre um que sabia e comete o erro e outro que não sabia e comete, há situações diferentes, atenuantes e agravantes. E se a intenção é malévola, na linguagem nossa aqui o dolo, é uma agravante. Então é isso que os Espíritos estão colocando, que o mesmo ato, o mesmo fato, ele pode gerar expiações diferentes, em função justamente das situações atenuantes ou agravantes que geraram o fato, que geraram o modo de agir, né? Então é um aspecto que está muito claro aqui nessa resposta da 747. E aí já nos encaminha para a questão 748, trabalhando justamente um fato na linguagem nossa do direito, de excludente de ilicitude, que aqui eles vão chamar de uma outra forma. Aqui Kardec vai perguntar: Deus desculpa? Olha que interessante. Olha que pergunta assim, bem dócil. Deus desculpa o assassínio, não é o assassino, o assassínio em caso de legítima defesa? Que é a questão 748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa?
E aí eles vêm dizendo os espíritos, só a necessidade pode desculpá-lo. Olha que força essa palavra. Só a necessidade. Só a necessidade. Não é vontade de fazer somente. Não, não. É necessário ou não? E diz, só a necessidade pode desculpá-lo, não é Deus. A necessidade pode desculpá-lo. Mas, olha, vejamos a conjunção adversativa. Mas, se o agredido puder preservar sua vida, sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Aí, o final da frase é uma obrigatoriedade, deve fazê-lo. Vejamos a resposta. Só a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. É o que no nosso direito nós chamamos de opor força proporcional, né? Ou seja, a legítima defesa é qualificada por força proporcional à agressão, a força de defesa proporcional à força de agressão. Então, se a força de agressão é menor do que a força de reação, ou seja, a força de proteção, não seria legítima defesa. Há uma desproporcionalidade. Isso é, resumidamente, me desculpem os juristas, eu estou fazendo isso de uma forma mais rasa, muito rasa, né? É a proporcionalidade. Então, o ato de legítima defesa tem que ser proporcional à força agressora. Porque se o ato de legítima defesa for desproporcional no sentido de maior do que a força agressora, deixa de ser legítima defesa e passa a ser uma força agressora por reação, né? Então é esse o aspecto que os espíritos querem trazer aqui, ou trazem aqui. Vejamos, só a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Proporcionalidade da reação. Então é esse o ponto que os espíritos querem trazer. E eu acho muito interessante que talvez os nossos legisladores nem sempre conhecem, né, essa estrutura do mundo espiritual, e a gente vai encontrando que seja intuitivamente umas certas correlações do entendimento da aplicabilidade material ao entendimento de uma norma, por assim dizer, do mundo espiritual. Vou falar aqui, talvez para os entendidos do assunto, me desculpem, para os entendidos do assunto, lá do pensamento kelseniano, a norma fundamental, muitas vezes, que ele evoca para o seu raciocínio de fundamentação para a norma do direito, talvez seja justamente o mundo espiritual, mas como ele não era espírita, ele não entendia essa ideia no mundo abstrato da norma fundamental. E aqui a gente vê isso, né? O próprio fundamento da legítima defesa da nossa estrutura material, está numa fala dos espíritos dizendo, olha, esse olha é por minha conta, esse olha não está no livro dos espíritos, seja proporcional à força de reação. Aí sim impera a necessidade, porque se a reação é maior do que a ação, não é mais o império da necessidade, mas da vontade reativa. Então é isso que está colocado aqui na questão 748 do livro dos espíritos. E segue, né, 750, vou salpicando, né? Falou aqui da guerra, do mesmo fato, né? O assassínio durante as guerras, então aplica-se o mesmo raciocínio, as circunstâncias, né? O mesmo raciocínio. E aqui então, na questão 750, qual é mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Aqui a pergunta, ela até utiliza uma palavra bem técnica, né? O parricídio, né? O assassínio do pai, né? Ou o matricídio, né? O assassino da mãe. Então vamos tomar parricídio aqui como matricídio e parricídio, né? Assassinar o pai e a mãe. Ou assassinar o nascituro, né, o infanticídio aqui colocado. Não vou entrar nos detalhes técnicos do que é infanticídio, não é isso. Mas, ou seja, aqui é interessante a pergunta porque ela vai para dois extremos. O progenitor ou a progenitura? Ou seja, qual é mais condenável? O assassínio do progenitor ou da progenitura em si, né, do progênito, ou seja, do nascituro? E aí os espíritos respondem assim, ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Veja que aparentemente uma redundância, todo crime é um crime. Todo crime é um crime. Não interessa o sujeito. Não interessa o sujeito. Não interessa se é de progenitor
para o progênito ou do progênito para o progênito, não interessa. Interessa o ato. Mais uma vez, a Sandra coloca aula de direito, não, longe disso, né? Se eu falar aqui que eu estou dando aula de direito, eles me caçam como docente. Isso aqui não é nenhuma, é só um esboço, é mesmo raso, só para dar um entendimento, para a gente perceber que há ressonâncias, né, na nossa estrutura material, nas nossas leis materiais, com a própria ideia, né, do mundo espiritual. Esse aspecto aqui é para mostrar o seguinte: não existe o sujeito, existe o fato. E é interessante aqui que as perguntas sempre vão para o assassínio e não para o assassino, ou seja, é o ato que está sendo analisado, é o fato que está sendo analisado. E aqui eles resumem nessa resposta então que não interessa o sujeito, interessa o ato, o fato, a intenção, a necessidade, que são os elementos que compuseram essas perguntas que achamos por bem trabalhá-las. Depois segue, né, para o item crueldade. E lá no item crueldade, questão 752, Kardec pergunta aos espíritos: podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Ou seja, por ter um instinto de destruição é que nós somos cruéis? Mas o instinto de destruição está no reino animal, quando nós estudamos lá. Porque o reino nominal é a razão, é a racionalidade. É racionalidade. Né? Não é o instinto de destruição. Isso é no reino animal. Né? Leandro colocando, estamos tendo aula de direito e português à luz do espiritismo. Não, nem aula de espiritismo nós estamos tendo, estou apenas estudando em conjunto com vocês. É um estudo e, como qualquer estudo, o estudante está sujeito a erro. No caso, eu sou um estudante também aqui com vocês, posso ter erro interpretativo, né? E se tiver, é só indicar que a gente já está consertando, já estou mudando e adotando a nova ideia. Então vejamos, podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Aí eles colocam, é um instinto de destruição no que tem de pior. Olha que interessante. Então quer dizer que há uma gradação no instinto de destruição. É o instinto de destruição no que tem de pior. Por que no que tem de pior? Porque no instinto de destruição do reino animal é sobrevivência. Agora, o instinto de destruição aplicável a um reino racional, que é o reino nominal, aí sim é que os espíritos colocam, no que tem de pior. Porque um ser racional não agiria pelo instinto de destruição. Pelo contrário, agiria pelo instinto de conservação. A racionalidade assim nos indica, conservação. E aí então respondem os espíritos, é o instinto de destruição no que tem de pior a crueldade. E aqui não interessa também, mais uma vez, o sujeito, a crueldade. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Vejam, a resposta curtíssima e contundente. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Eles respondem, é o instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é necessária, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Má. Isso nos leva a uma frase, a Dona Joana de Ângeles: o mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torno um homem mau. Todos os males anteriores com L. O mal que me fazem não me faz mal todos com L. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, todos com L. Porque me torna um ser mau. Esse é com U. Malévolo. O mal que eu faço não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que me fazem, melhor dizendo, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna um homem mau. Me torna um ser mau. Ou seja, faz com que eu demonstre a minha maldade. Então é isso que está colocando aqui. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Não há mal advindo de uma fonte que não seja má. Então a crueldade denota
o mal, o ser mal. E, óbvio, carrega o mal. O ser mal que carrega o mal, né? Ou seja, o mal com U, o mal com L. E a questão 753. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Veja, por que a crueldade é a característica dominante nos povos primitivos? Nos povos primitivos, como os xamãs, acho interessante aqui, eles fazem uma forma para dizer, olha, primitivo não é bem a palavra, mas vejam, nos povos primitivos, como os xamãs se refere, veja, os povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Isso nos volta a qual questão? 742, das guerras, predominância da natureza animal. Então as guerras advêm da pessoa má, da crueldade. Vejam, nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das vidas do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que eles são simpáticos até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer sua influência. Aqui eu chamo a atenção para uma parte da frase, da segunda frase. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal. Como não tem outra necessidade senão as do corpo, cuidam somente da conservação pessoal. E nós? Será que nós já entendemos que temos necessidades que não são só do corpo? As necessidades espirituais? As necessidades que transcendem as questões do corpo? Temos. E se nós ficarmos nos ocupando dessas necessidades somente do corpo, em detrimento das necessidades espirituais, nós seremos primitivos nesse sentido de evolução. Não primitivos no sentido de povos, mas da nossa própria evolução. Estamos perdendo uma bela oportunidade aqui na Terra para a nossa evolução. Os povos primitivos, assim chamados, lembrando os espíritos, os povos primitivos assim chamados, não têm outra necessidade além da vida do corpo. Nós entendemos que há necessidades que são muito maiores que as necessidades da vida do corpo. E ainda assim, será que estamos vivendo somente para as necessidades da vida do corpo? Conservação e perpetuação da espécie, por assim dizer, no sentido geral, pode-se dar essa ideia? Aí entra o aspecto da lapidação constantemente, como fala Tatiane, como nos coloca aqui, não entendi bem o nome, Lichtneg 9, escravos do corpo físico, né? Será que nós não podemos olhar por outro prisma e perceber que valemos muito mais do que só as necessidades do corpo, as necessidades corporais? Porque dizia o Cristo, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro se limita a uma estrutura pura e simples de necessidades corporais que passam, nosso coração estará pulsando nesse mesmo ritmo. E é preciso que afiramos o nosso coração no ritmo da vida espiritual. E não na debandada da vida material. Como bem coloca Ana Pires, somos imortais. Isso precisa ser consciência nossa e não só conhecimento nosso. Não é só saber que somos imortais, é a consciência que somos imortais. E aí, encerrando esse tópico, como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontre às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos encontram-se frutos estragados. São, se quiseres, selvagens, do vosso ponto de vista, que da civilização só tem a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros.
Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na perspectiva de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. E aí, mais uma vez, se essa crueldade seria expurgada, né, um certo dia. Eles dizem gradualmente. Né? Então aqui nós encerramos esse tópico. Depois, na próxima semana, no próximo encontro, que será sábado, né? Essa semana eu expliquei, não consigo fazer outras lives para esse fim do estudo do Livro dos Espíritos. Então, no próximo sábado, às 15 horas, e no próximo domingo, às 9h30, aquele horário que nós já organizamos, nós seguiremos esse estudo, né? Trabalhando aqui a ideia do duelo, da pena de morte, né? E, creio eu, encerrando o tópico, creio eu, no próprio sábado, da lei de destruição, para a gente chegar depois para a lei de sociedade.